Mais um corte do Bopismo, turma. Deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Você nem imagina o quanto. Falou? Valeu! Dudu, eu sempre falo aqui que o São Paulo não são os jogadores de vermelho, branco e preto. O São Paulo é o meu pai e a minha irmã mais velha. Quando o São Paulo joga, são eles. E um dia me perguntaram, se o São Paulo não existisse, pra que time você torceria? E eu respondi, pro time que meu pai torcesse. Pro time que minha irmã torcesse. Porque é isso, assim, são eles. Quando eu tô vendo o jogo do São Paulo, são eles. Então eu queria saber quem é o Flamengo pra você. Cara, o Flamengo é uma personalidade, não é nem bipolar, é multipolar na minha vida. Porque eu lembro que eu era muito, muito, muito fanático quando eu comecei no rádio. Eu comecei no rádio AM ali no fim dos anos 90, 97. Primeiro plantão, depois repórter de campo, depois narrador e tal. Como repórter de campo, eu lembro que eu fiz um jogo do Flamengo, eu não sei se foi 97 ou 98. Eu lembro que o Flamengo tomou uma piaba, cara. Tomou acho que uns 4, eu acho que foi do Paraná, mas não tenho certeza também. E no final do jogo eu tava puto. Na época o microfone não era nem sem fio, você tinha que esticar, sei lá, 150 metros de cabo. E não tinha sala de coletiva, você ia pro vestiário entrevistar os caras depois que o técnico falasse com eles e tal. Então você pegava ali, ia entrevistar um, o cara tá saindo do banho, outro ali, não sei o quê. Eu lembro que esse dia, cara, o Flamengo tomou uma piaba, eu abriu a porta do vestiário e eu entrei. Aí passou o Júnior Baiano rindo para um lado, o Beto rindo para o outro. Eu falei, o quê? Eu vou ficar puto por causa desses caras aqui? Nunca mais. Então mudou um pouco, sabe? Eu entendi que a maneira como eu sentia não era a maneira que os jogadores sentiam, era uma coisa diferente, entendeu? E alguns episódios ao longo do tempo também me frustraram muito. Nesse livro aqui, por exemplo, o A Virada, eu dedico um capítulo aos garotos do Ninho. Eu conto a história de cada um deles, né? Tentei conversar com todas as famílias. E o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que a maneira como o clube tratou dessas pessoas foi muito equivocada, entendeu? Então isso aí também mexeu muito comigo. Nunca vou deixar de ser Flamengo. Mas tem algumas coisas que acontecem que te marcam muito negativamente, sabe? Então o Flamengo é muita coisa na minha vida. É um clube que despertou o meu amor pelo futebol. Meu pai, apesar de trabalhar muito com isso, ter muito contato com isso, ele não era um fanático de futebol. Na minha casa, o cara mais fanático por futebol era o Beto. Meu tio que era Botafogo, meu avô Gêmeo era Botafogo. Então eu seria Botafogo, muito provavelmente, não fosse a crise do Botafogo, que passou 21 anos sem ganhar um título, e o auge do Zico. Então aquilo que você falou, eu seria o time do meu pai. Eu seria o time do Zico, cara. Então assim, o Zico é uma referência muito importante e é engraçado porque as primeiras vezes que eu tive a oportunidade de entrevistar o Zico, eu fugi, cara. Eu falava assim, se esse cara for um babaca, minha vida é uma fraude, acabou, né? Eu lembro que um dia ele estava lá no Serrano vendo o jogo do CFZ, quando ele ainda tinha o CFZ. Teve a oportunidade, eu falei, não vou. Arreguei total. Era um moleque, devia ter 20 anos, sei lá. Não fui. Aí quando eu fui fazer o primeiro livro, eu falei, vou ter que falar com ele, né? E aí cheguei na casa dele. Cara, foi assim, muito, muito, muito mais legal do que eu esperava. Eu cheguei a dar uma volta com ele no Toyota que ele ganhou na final de 81, Nossa. Que ele guarda até hoje, o Toyota Celica. Me atendeu super bem, foi um cara assim de uma humildade, de uma simplicidade que eu vi poucas vezes um ídolo ter. Para empatar com ele, o único cara que empatou com ele no trato foi Newton Santos. Eu lembro que eu estava numa rádio também lá de Juiz de Fora no começo e fui entrevistá-lo na porta do César Park, que era um hotel que ele estava lá para lançar o Minha Bola Minha Vida, a biografia dele. Ele ficou 1 hora sentado comigo e com o Ivan Elias, que é um grande repórter lá de Juiz de Fora também. Ficou 1 hora com a gente como se fosse o Tino Marcos, que era o principal da época. Aí foi falando, de 50, que o Flávio Costa não curtia ele porque ele jogava de chuteira mole, zagueiro tinha que jogar de chuteira dura. Lembrou da Batalha de Berna de 54 contra a Hungria, contou os casos do Mané de 58, aí veio contar de 62, do pênalti que ele dá aqueles 2 passinhos para fora da área contra a Espanha. Cara, mas como você entende a grandeza do cara? Não importa se é a Rádio Surucucu do Norte ou se é a, sei lá, CNN, entendeu? Pro cara é tudo igual. Então, esses caras ensinam no exemplo. Mas voltando ao Flamengo,
É incrível, cara. É uma emoção muito grande de seguir esse time há tantos anos, com altos e baixos da relação, mas acho que a gente vai junto até o túmulo, né? E o torcer pro Flamengo é uma coisa muito engraçada. O torcedor do Flamengo é um bicho... Como que é o amor do rubro-negro? É o amor do oba-oba, né, cara? É perigosíssimo. O time fez um primeiro tempo horroroso contra o Red Bull. Aí jogou pra cacete no segundo, já vai meter 5 no Palmeiras sábado. Megalomania. A megalomania do rubro-negro é uma parada. Do Rio de Janeiro, agora que eu vejo... Projeto Tóquio ganhou, sei lá, perdeu 3 no Carioca. Aí ganhou de 1-0 do Entrerriense. Rumo a Tóquio, entendeu, cara? É muito legal isso, né? O torcedor do Flamengo é um cara muito gaiato, mas eu conheci os papas do rubro-negrismo, os caras mais foda que uma torcida pode ter. Conheci alguns deles no Flamengo. Um deles, Francisco Moraes. O Moraes foi o cara que começou a levar a faixa da raça rubro-negra para os jogos da seleção brasileira no mundo inteiro, ainda na década de 70. Virou uma espécie de embaixador do Flamengo no mundo inteiro. Cláudio Cruz. Porra, você tá no Rio agora, cara. O primeiro lugar que você tem que ir tomar um mé, sabe onde que é? Não. No Vaca Atolada, cara. Vaca Atolada fica na Lapa. É o bar do Cláudio Cruz. O Cláudio foi o cara que fundou a raça rubro-negra. Caralho. Junto com o irmão dele, o César. Caralho. E com mais uma galera. As histórias que esse cara me conta, os sacrifícios que eles fizeram para seguir o Flamengo em 81, por exemplo, quando foram ver Flamengo e Wilstermann em Cochabamba, eles levaram 5 dias, andaram no trem da morte, pegaram carona em caminhão de banana, estavam com tanta fome, não tinha dinheiro, começaram a comer banana verde na bolé do caminhão. Porra, é um amor, cara, que é sem igual. E um outro tipo de amor muito bonito também, um outro papa assim, do rubro-negrismo para mim, é um cara que faleceu recentemente, o Eduardo Vinícius. Ele me ajudou muito nesses livros, porque quando eu fui fazer esses livros, eu queria escrever aquilo que eu, como torcedor, gostaria de ter. Aí você vai ter os ingressos de todos os jogos dos anos 80, né, 81 e tal. E o Edu me chamou para ir na casa dele, escaneou todos esses ingressos para mim. Mais um monte de memorabilia, cornetinha que davam lá em Tóquio para os torcedores ficarem fazendo aquele barulho insuportável que você vai ver o jogo da época. Fica um... Era uma cornetinha que todo mundo ganhava lá. A precursora da vuvuzela. Então esse cara tinha na casa dele um museu. Ele foi o curador do Museu do Flamengo. Hoje até botaram uma placa lá em homenagem a ele. Mas o Eduardo Vinícius, ele fez da casa dele o maior memorial do Flamengo, maior até do que o próprio Museu do Flamengo antes que ele fosse criado, entendeu? Foi uma vida devotada ao Flamengo. Porra, então, eu conhecendo esses caras, aquelas minhas perdas de ver o Beto e o Júnior Baiano cagando depois de tomar um de 4... Foram restauradas de alguma maneira. Porra, você conversar com o Moraes, com o Cláudio, com o Edu Vinícius, porra, é muito bonito ver esse amor. É um amor muito, muito transformador, sabe? Mas tem esse lado, né, do oba-oba, que é perigosíssimo. Quando começa o oba-oba, eu falo, fudeu. Tá pessimista pra agora em Lima, não? Cara, eu não tô pessimista, não. Eu cheguei até a pedir credenciamento, acabou que eu não vendi freela, não vou. Eu tô com a credencial pra ir, mas não consegui viabilizar a viagem. Ai, caralho. Então, na última hora, eu vou ficar fora. Primeira das últimas 5 finais que eu não vou estar envolvido na cobertura. A paciência do jogo, né? Quando tiver essa história ridícula de final única. Que eu acho quando teve Guayaquil, cara, eu tive que ir pro Panamá e descer. Era a passagem mais barata. Essa coisa de ficar imitando qualquer coisa, as coisas de lá, cara, é de uma... Puta, eu acho de um Não tem hotel, cara, não tem porra nenhuma, cara. Não tem estrutura. E perde a coisa que é mais importante, que é a simbiose com a torcida. Você fica numa coisa meio... num estádio ascético em algum lugar, sabe? Enfim. Imagina uma final no Allianz e outra no Maracanã. É isso. Porra, e é uma memória que você vai ter pra sempre. O seu time ser campeão no seu estádio. O maior torneio sendo campeão no seu estádio. Isso não esquece nunca. É a Paraty com 8 anos de idade. Exatamente.